Muito bem, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal Chave Profética, apresentando para vocês nessa semana a Batalha das Alianças, certo? Para que vocês aí possam estar conectados, né, com o nosso canal Chave Profética. Eu já peço para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar aí também nos nossos vídeos o que você achou da nossa explicação aqui da lição. Eu estou já com a meu guia de estudo, né, Aliança, apresentando aqui para vocês este projeto, né, o projeto da aliança em Cristo Jesus, uma aliança eterna, certo? E para apresentar para vocês ficar melhor, para apresentar e ficar melhor para vocês entenderem, eu estou aqui com o meu PowerPoint aberto, né? Vamos lá, né, do início aqui, apresentando aí as alianças. Quero começar vocês com um texto de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6 fala assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam, né, em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, o Espírito Santo aqui controla, que deve controlar, né, a nossa vida, a nossa mente, e ele que implementa, implanta, inscreve, Jeremias 31, Hebreus nos apresenta também, no capítulo 8, a sua lei, a lei de Deus no nosso coração. Batalha das Alianças. Então, Batalha das Alianças. Esse aí é o tema. Eu sei que para quem vai assistir o meu vídeo vai ficar bem pequenininho na tela, mas eu vou apresentar mesmo assim, Batalha das Alianças, tá? Beleza? Então, não existe um conflito entre as alianças. O conflito é em que as pessoas cedem aos desejos da carne. Então, para apresentar, fazer um resumo, o nosso DNA é o mesmo, a aliança, a antiga aliança e a nova aliança, é o mesmo DNA, salvação em Cristo Jesus, evangelho eterno. A batalha entre a antiga e a nova aliança são a batalha entre a carne e o espírito, como eu falei, li agora os textos para vocês, aqueles que vivem no espírito vão fazer as coisas que agradam a Deus, os que vivem as coisas do mundo vão desagradar a Deus, vão ser inimigos de Deus. Então, a batalha entre a carne e o espírito. O foco central da nossa lição, vou pegar aqui meu laser point para apresentar para vocês, é a guerra das alianças se concentra entre como as pessoas respondem à mensagem do evangelho eterno e ao convite feito nas alianças, certo? Então, veja bem, o Espírito Santo, como eu falei para vocês, ele coloca no nosso coração a lei do Senhor. É o Espírito Santo que coloca a lei de Deus no nosso coração. Beleza? Segundo ponto, a batalha entre a carne e o espírito. O que é nascido da carne, ou seja, o nascimento normal também, lógico. E o que é nascido do espírito é espírito. Quando você pega João capítulo 3, versículo 36, lá fala assim, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino do céu. Então, não basta nascer de mulher, mas sim nascer da água e do espírito. Esse é o nascimento verdadeiro que nos conduz aonde? A vida única e eterna. A vida em Cristo Jesus. Romanos de 4 a 14 apresentam a carne como uma vida completamente em desarmonia contra Deus. E assim, os nossos desejos carnais nos levam a correr muito mais para pecar, para estar longe de Deus. Então, quando nós fazemos a vontade da carne, fazemos a nossa própria vontade, nós estamos sendo inimigos de Deus. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos que aceitar, como diz aqui, ó, a mensagem do Evangelho eterno e aceitar o convite das alianças. Qual é o convite das alianças? Vinde e arrazoemos. Deus ele vai transformar esse corpo que é corruptível, um corpo incorruptível. As nossas vestes que são manchadas pelo pecado vão ser lavadas no sangue do Cordeiro, se tornar mais alvas do que a neve. E o ensino bíblico sobre as alianças não pode ser decodificado corretamente até compreender, que possamos compreender a batalha entre carne e
espírito. O que mais? Vamos prosseguir aqui. A batalha que nós vemos aqui entre a antiga e a nova aliança é o seguinte: é um grande conflito que nós nos encontramos. E nesse conflito existem dois poderes, existe Deus e Satanás, que batalham por nós para ganhar a nossa vida, um para conceder vida eterna e o outro para conceder morte eterna. Eu não preciso desenhar para você, você sabe quem concede vida eterna e quem concede morte eterna, tá? Apresentando para você a minha rede semântica. No meio nós temos um conflito, acima nós temos Deus, abaixo nós temos Satanás, nós temos aí uma antiga aliança e uma nova aliança que estão nesse meio de conflito. Qual é o conflito? Carne e espírito. E aí essa batalha sempre, desde o pecado original até os nossos dias, essa batalha vem sendo cada vez mais forte. Para quê? No conflito, Satanás busca nos afastar, nos levar, procura fazer com que nós possamos se satisfazer com os desejos carnais. E o próprio Deus, como eu apresento aqui, nesse conflito, na antiga e na nova aliança, nos apresenta um evangelho eterno que, por consequência, nos leva também à vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós morremos para este mundo. Pelo menos deveríamos ali nas águas do batismo, é um simbolismo, morrer para essa vida. Romanos 6 fala muito sobre isso. Quando nós ressurgimos das águas, nós nascemos para Cristo Jesus, uma novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos das águas ali para uma nova vida e uma vida em abundância, pois Jesus veio trazer vida em abundância. Então, carne e espírito não se aplicam às alianças históricas de Deus, mas às respostas experienciais dos seres humanos a essas alianças. Então, veja bem, a resposta que eu dou ao ouvir o convite da antiga e da nova aliança, esse é o conflito. Se eu aceito ou não aceito. Então, qual é o conflito aqui? Qual é a batalha aqui entre as alianças? Não, a batalha aqui entre o que se eu aceito ou não o convite que as alianças me apresentam. Qual é o convite? Evangelho eterno, vida eterna, tá? Pois bem, vamos continuar. Apresentei para você a minha rede semântica. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu coloquei o texto na tela para ficar mais fácil, mas você pode pegar essa Bíblia depois e ler. Diz assim: Deus fez Jesus, Deus o fez pecador, em relação a Cristo Jesus. Deus o fez pecador por nós, para que nele quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de quê? Justiça de Deus. Então veja que interessante. Uma vez que Cristo desce à terra, nasce de mulher, passa ali um período da sua vida na Bíblia, ele não apresenta. Depois ele começa seu evangelho, os 30 anos de idade. E, não muito tempo depois, é crucificado. Deus o fez pecado por nós. Por que Deus o fez pecado por nós? A lição dessas semanas apresenta o seguinte, o contexto das semanas apresenta o quê? Que só Jesus podia fazer isso. Só Deus podia fazer isso. Para que o universo pudesse entender a única prova de amor refletida através do pecado do ser humano. Ele se fez pecado por nós, se fez pecador por nós. Veio em natureza humana, com os mesmos, a mesma natureza, propício também a pecar. Agora, veja bem, interessante nós notarmos que para Jesus, a tentação maior era usar o seu poder como todo poderoso, tá? Mas ele também foi tentado nas mesmas tentações que nós. É por isso que apresenta aí, 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é em Cristo Jesus que nós somos chamados de filhos. Beleza? Ok. Então, veja bem. Deus está num conflito cósmico contra Satanás. E nesse meio do conflito estamos nós. Agora fica a dúvida, né? Fica aí a pergunta. De que lado nós estaremos? De que lado nós escolheremos ficar? Romanos 8, de 1 a 17, nos apresentam que a justificação, ou seja, o perdão dos pecados, só é possível se eu aceitar Jesus como meu Salvador. Paulo rebateu um problema lá em Gálatas, depois você pode ver Gálatas capítulo 3 e também o capítulo 5.
Capítulo 5, de 19 a 24, apresenta ali os frutos da carne. Imoralidade, impureza e um monte de outras características que apresentam os desejos da carne. E em Gálatas, capítulo 3, Paulo lhe rebate ali. A lei ela era imperfeita em que sentido? Em Romanos também apresenta isso. 8. Porque a lei não, ela estava enferma. Em que sentido quer dizer isso? Ela não podia nos dar a justificação, ela só apontava o pecado. Então, veja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Então, veja, a lei veio para quê? Mostrar o pecado. O pecado veio sendo ressaltado através da lei, porque quando eu peco, eu já sei por que eu pequei. Por que eu sei que é pecado? Porque a lei me diz que é errado. Então, veja como que há também aqui uma forma errada de muitas pessoas entenderem a lei. Muito dizem, a lei foi abolida, não precisa mais guardar a lei. Então, mas como é que eu sei que adulterar é pecado? Roubar, furtar é pecado? Cobiçar as coisas do próximo é pecado? Como é que eu sei que não amar a Deus é pecado? Porque a lei apresenta, certo? Então, no decálogo, em toda a lei apresenta o quê? Pecado. Você errou naquele ponto, é pecador. 1 João 3, verso 4, apresenta que quem é pecador? Aquele que transgride a lei, tá certo? E iniquidade, a palavra iniquidade ali é anomia no grego, ou seja, errar, quebrar a lei. É isso que significa, tá bom? Só um contexto para vocês entenderem melhor. Mas, no geral, o que nós nos apresentamos é o que eu vou colocar para vocês aqui de novo. Qual é a resposta que nós daremos a essa aliança eterna? Porque a antiga aliança, a nova aliança, faz parte de uma aliança maior. Que aliança maior é essa? A aliança eterna em Cristo Jesus. É a nossa o quê? Olha aqui, ó. Resposta. Que resposta daremos a essa nova aliança? Sim ao Evangelho e à vida eterna, ou não ao Evangelho e sim à morte eterna. A escolha está em suas mãos, a escolha está em minhas mãos. Deus deixou o livre-arbítrio. Morreu por todo aquele que nele crê. Se você crê, será salvo. Marcos 16, 16. Se não crê, está condenado. É assim, a Bíblia não trabalha com meio termo. Não, pode ficar assim, fica na igreja só um pouquinho, e um pouquinho no mundo, não tem problema, não. Ou é ou não é. Então, ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Essa é a verdade. Eu quero terminar aqui com o texto de Ellen White. Ela nos apresenta uma verdade interessante. O livro Caminho a Cristo, páginas 63 a 65, tem esse parágrafo que diz assim, ó, quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, tanto mais vamos admirar a infinita pureza e a bondade de nosso Salvador. A percepção da nossa pecaminosidade nos conduz ao único que pode nos perdoar. Então, quem é o único que pode nos perdoar? A lei. Quando olhamos para ela, nos sentimos o quê? Pecadores, porque ela nos acusa. Não há salvação na lei. Quando olhamos para Cristo, encontramos o quê? Perdão, justificação, purificação, limpeza dos pecados. Amigos e amigas, que Deus nos conduza e que você possa deixar-se ser conduzido pelo Criador e aceite Jesus como seu Salvador também. A minha oração neste momento é que você aceite a Ele como seu Salvador. E você faça como diz aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Eu termino com esse verso. Diz assim, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Certo? Então, o que o texto quer dizer? Em Cristo Jesus, somos chamados filhos do Pai, filhos do Abba. E que eu e você, nessa noite, possamos tomar essa decisão. A decisão de ouvir o que a antiga e a nova aliança nos apresentam. Evangelho, a mensagem do Evangelho eterno. Meu desejo para você é que aceite Jesus como seu Salvador. Busque a Ele. Aceite como seu Salvador neste momento. Nesse momento que você assiste esse vídeo. Jesus te faz um convite. Vinde a mim.
Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de cada um de nós. Agradeço a você por ter ficado até assistido esse vídeo, por ter ficado com a gente aqui. A versão que eu utilizo nesses vídeos para o estudo, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado pelas vidas que estavam aqui assistindo conosco, estudando conosco. E que Romanos 8 possa ser uma reflexão para nós. Porque Romanos 8, capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós queremos nessa noite, nesse momento, se alguém estivesse de manhã, de madrugada, não sei, mas esteja com essa pessoa também, aceitando, fazendo com que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. E ela aceite Jesus como o seu Salvador. Nós oramos por Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por nos assistir. E sempre é bom ter a sua companhia aqui, nos seus likes, nos seus compartilhamentos. E agora, no final do vídeo, deixa aí o seu like, curta, né, o nosso vídeo, se inscreva e compartilhe com outras pessoas também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, que vai nos apresentar aí na próxima semana. Já vou dar um spoiler para vocês, apresentando aqui as duas alianças. Vou colocar mais perto do vídeo. As duas alianças, tá? Para que você fique com o spoiler do próximo estudo. E se você quiser saber qual é o texto que nós vamos estudar, Gálatas capítulo 4 e Gálatas capítulo 5 é o próximo estudo. Então nós vamos debater muito sobre lei, sobre justificação, muitas outras coisas legais. Beleza? Deus te abençoe. E não esqueça de se inscrever e de compartilhar o nosso vídeo. E até lá.